Eu convidei o advogado Charles Max, advogado eleitoral, ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, Dr. Charles Max foi juiz do TRE, para falar sobre transição. Não é querer de prefeito, é obrigação de prefeito, porque tem lei prevendo transição. Mas quem vai explicar para a gente é o Dr. Charles Max, agora meio-dia em ponto. Boa tarde, Dr. Charles. Boa tarde, Arimatea. Prazer revê-lo. Prazer é nosso. Doutor, explica pra gente qual é a legislação que regula a transição entre uma gestão e outra. Bem, no estado do Piauí, Arimatea, desde 2012 existe uma lei estadual, a Lei 5.253, existe essa lei estadual, e o Tribunal de Contas do estado do Piauí, com zelo, emitiu uma instrução normativa, disciplinando, dando toda a dinâmica... regulamentando, né? Dando a dinâmica da transição. Uma instrução normativa. E essa instrução normativa é que nós usamos ela como norte para fazer as transições. Então, vamos lá. Desde a proclamação dos eleitos, no domingo último agora, já é possível iniciar a instalação das equipes de transição. Como é que qual é o pontapé inicial? Como é que se inicia isso? O prefeito eleito, ele faz um expediente simples, um ofício, ao atual prefeito, indicando os membros da equipe de transição. Sim. Aqueles técnicos, não é, que irão receber documentos, colher informações. Solicitar informações, né? Tá? O prudente, o que é o melhor dos ambientes, o melhor das situações, é que o prefeito atual também indique o conjunto de técnicos que irão fornecer as informações e documentos, né? Mas Doutor Charles, ele é obrigado a indicar? É interessante. Segundo a lei estadual? Não existe ele ser compelido a fazer isso. Se o prefeito atual não indicar sua equipe de transição, sim, a equipe de transição governamental será instalada e iniciará os seus trabalhos... Só com o que vai assumir? Só com os indicados pelo prefeito eleito. Tá? Então o doutor não é obrigado a indicar membros da equipe de transição. Não, ele pode até sofrer um crime de responsabilidade, né? Entendi. Por desídia, por descuido, por desleixo, por até um crime de responsabilidade, mas o que é que ele é obrigado efetivamente o prefeito, os prefeitos atuais a fazer? Eles são efetivamente obrigados a fornecer as informações e documentos. Se eles não fornecerem as informações e documentos, eles podem sofrer tomada de conta especial nos TCEs e TCU, TCE e TCU, tá? Ele pode sofrer uma ação civil pública por ressarcimento de danos ao erário, ele pode responder por um crime de responsabilidade, tá? Improbidade, responsabilidade político-administrativa, ele pode responder civil e criminalmente, o que é comum, Arimatea, infelizmente, não só no Piauí. O que é comum é que as atuais gestões, elas extraviam documentos, subtraem documentos, nós temos falsificação de documentos, nós temos prefeitos eleitos relatando, chegarem nas prefeituras e não encontrarem os documentos. Tudo isso é tipificado no Código Penal brasileiro. Ele já está escondendo, às vezes, para encobrir um mal feito da gestão, né, doutor Charles? Ou para encobrir o mal feito, ou para obstacularizar, embaraçar, dificultar... Sim. Que o novo gestor assuma com todas as possibilidades e implante as políticas públicas necessárias. Não é? Então, o prefeito atual, ele responde civil, criminalmente e no âmbito político pela não entrega de documentos ou extravio ou subtração de documentos. Muito bem, eu estou conversando aqui com o advogado Charles Marx sobre a transição do prefeito que vai assumir para o prefeito que está deixando o cargo. Aqui no caso, o doutor Silvio já indicou a sua equipe, mas o prefeito, doutor Pessoa, não indicou. Há um prazo para que as solicitações de informações sejam atendidas? Perfeito, ótima indagação. Eu não sei qual foi a data que o doutor Silvio... Hoje ele anunciou a equipe. E aí ele tem uma formalidade para ser atendida, que é protocolar na Prefeitura Municipal de Teresina esse expediente, apontando, digitando os membros da sua equipe de transição.
Se o prefeito indicar ou não, o prefeito atual indicar ou não os seus membros, 3 dias após a instalação da equipe de transição, é possível iniciar os trabalhos da transição, os trabalhos da equipe da comissão de transição. Tá? Então hoje ele anunciou, hoje sexta-feira, então segunda já pode começar. Eu posso citar aqui o caso de Cocal da Estação, que eu acompanho. Sim. Lá o prefeito foi derrotado, Douglas Lima, e quem venceu foi o doutor Cristiano, do PSD, apoiado pelo deputado federal Jadiel Alencar. Como está acontecendo lá? Ontem mesmo, o prefeito eleito endereçou o expediente para o atual prefeito, apontando os seus membros de equipe de transição. Sim. O prefeito ainda ontem, o prefeito atual já indicou os membros também da atual gestão. Dele, né? Certo. E na manhã de hoje, ou agora à tarde, eles já vão se reunir. Já vão se reunir, as duas equipes, né? E os trabalhos se iniciam 3 dias depois. Já tem um pontapé. Segunda, que é a segunda. Segunda-feira. Então, o que é interessante é o seguinte, é que uma vez solicitado documentos e informações, até existem vários diplomas legais. Nós temos um importante, que você conhece muito bem, Arimatea, que é a lei de acesso a informações. Sim, claro. Né? Então, essa lei, que é uma lei federal e que ela tem aplicação no âmbito dos municípios também, obviamente, ela impõe que a entrega tem que ser imediata. Tá? Então nada de, daqui a 15 dias eu te entrego. O prazo mais elástico que nós temos é um prazo de 5 dias. Tá? Que por algum motivo... Pediu, tem que entregar. De imediato. Por algum motivo o documento não está ali tão disponível na municipalidade. Certo. Ela tem no máximo 5 dias para fornecer. 5 dias. Tá? Então, essas documentações têm que ser entregues de imediato. Eu tenho um aspecto interessante nessas equipes de transição. Essas equipes de transição, Arimatea, elas não são um mero receptor de documentos e informações. Ela tem um protagonismo maior. Ela tem um papel ativo. Qual é esse papel ativo? Ela já monitora o término da atual gestão. Ela já monitora a execução de contratos, licitações, por exemplo. Então, isso que o senhor está falando é muito importante. Não é só assim, me dá os documentos para eu saber o que é que eu vou fazer a partir de 1º de janeiro. Eu quero saber o que você está fazendo agora, nesses 2 meses e meio que faltam, porque eu preciso acompanhar que isso vai ter repercussão lá no meu. Perfeito. E não o prefeito não pode dizer assim, não, eu ainda sou prefeito, você não vai ter acesso a nada aqui agora. Além de ter acesso, ele pode cobrar do atual gestor que tome providência XY. Se ele não tomar as providências, o Tribunal de Contas, o Ministério Público do Estado do Piauí tem um papel importantíssimo nessa transição, porque ele pode ajuizar ações ou impor obrigações de fazer ao atual gestor, o gestor que está deixando o mandato, para que ele, por exemplo, Arimatea, eu não posso deixar licitações em aberto, contratos em aberto. Como assim? No dia 1º de janeiro, o prefeito eleito, ele não tem tempo hábil para fazer novas licitações. Eu preciso deixar licitações prontas e contratos em andamento, por exemplo, transporte de alunos, transporte escolar. Sim, né? claro. Ele precisa estar em execução. Eu não posso deixar o contrato vencer para prejudicar o sucessor. Né? Contrato de fornecimento de combustível e lubrificantes. Um contrato novo, assim, do nada, chegou, vou fazer agora. Não. Aí o que vai assumir isso, peraí. Ainda tem um aspecto interessante, porque o prefeito que está deixando o mandato, ele está sujeito O senhor pode ficar mais perto do microfone. Perdão. O prefeito que está deixando o mandato, ele está sujeito a uma outra lei federal, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal diz, por exemplo, que eu não posso contrair débitos que eu não possa pagar no exercício do meu mandato. E se eu deixar alguma parcela para o sucessor, eu tenho que deixar dinheiro em caixa. Tá? Eu não posso onerar a folha de pessoal de tal sorte que inviabilize o sucessor. Eu tenho uma série de obrigações na Lei de Responsabilidade Fiscal que independente da equipe de transição,
o atual prefeito já está adstrito, limitado. Pois, doutor Charles, o potencial para ter briga é grande. Porque tem prefeito que vai dizer assim, não, na minha gestão você não dá pitaco, você não vai. E o que vai assumir vai dizer assim, não, vou dar sim, porque a sua gestão termina daqui a 2 meses e meio, e o que você fizer agora vai influenciar na minha. Aí tem que ser muito diálogo, muita conversa e assistência jurídica, né, de ambos os lados. Perfeito. Ó, tem uma coisa que tem que acrescentar. Além desse protagonismo, a equipe de transição não é uma coisa passiva, ela tem um protagonismo efetivamente. A lei estadual e a instrução normativa do TCE Piauí, ela é muito clara. Prefeito atual tem que fornecer documentos e informações, mas não é só entregar, pega aí que eu estou te dando. Não. Ele tem que dar assessoramento técnico aos membros do prefeito eleito. Eu preciso dar esclarecimentos, dar detalhamento dos documentos que eu estou entregando. Tem que ter qualidade na entrega dos documentos e informações. Tem que ter um assessoramento técnico. Prefeito atual é obrigado a fornecer dependências físicas e recursos materiais para a transição. Então, o prefeito ele tem que ceder um espaço dentro da prefeitura para a equipe de transição. E ele tem que dar condições, água, luz, café, água, para que as equipes consigam trabalhar. Tá? E ele não pega aí o documento de qualquer jeito, tem que ter qualidade na informação. A informação não pode. Essa informação está precária, de vacinação, da quantidade de alunos. Né? Tem que ter mais qualidade na informação. Isso é obrigação do prefeito atual. Quero agradecer ao advogado Charles Marques, veio aqui alertar aos prefeitos, tanto aos eleitos que procurem fazer essa transição e aos que estão deixando, que tem de fornecer documento exigido, tem de dialogar sobre medidas que vão impactar a futura gestão e tem de dar assessoramento também. Doutor Charles, muito obrigado. Foi um prazer, Matheus.